Olá, vamos iniciar nossas atividades de ginástica laboral de hoje? Hoje a nossa aula vai falar da boa postura na posição sentada. Como as provas estão chegando e os estudos começam a ficar mais intensos, vamos cuidar da boa postura na hora do estudo e na hora das nossas aulas. Vamos lá? Iremos trabalhar hoje com a ajuda da nossa professora Luana. Luana, se coloque numa postura bem confortável para você assistir uma aula. Acredito que vocês não façam isso no dia a dia, né? Mas nós vamos colocar agora a postura correta na posição sentada. Primeiro erro que ela fez, ela deslizou muito o corpo para tentar ficar com um apoio mais na região torácica, que é um hábito comum, para a gente tentar ter um apoio um pouquinho maior no tronco. Porém, em virtude desse deslizamento, ela jogou toda a pressão na região da coluna da parte lombar, que é uma parte que a gente não pode comprimir tanto, que está passando uma grande série de inervações ali e dificulta ainda mais a nossa postura. Segundo erro clássico, normalmente, principalmente as mulheres, têm costume de cruzar as pernas. Fazendo esse movimento, ela comprimiu a fossa poplítea e dificultou o retorno venoso. E isso vai prejudicar e muito na sua circulação e na qualidade toda da postura dela. Terceiro erro é que com essa postura ela vai ter que ou levantar demais o pescoço ou apoiar ele lá para trás, porque nessa postura ela não consegue olhar no ângulo que ela necessita no quadro, na tela ou até mesmo no professor, ok? Então a gente aprendeu o que não se deve fazer. Vamos aprender a postura correta agora. Por favor, Luana, descruza a perna, sobe um pouquinho. Muitas pessoas acham que para sentar na postura correta deve-se sentar em 90 graus. Também é outro erro. Nessa postura, primeiro que a gente não vai aguentar por muito tempo. Segunda, que ocorre uma pressão intradiscal muito forte na sua coluna. Então a postura correta qual é? De 100 a 110, ficando mais confortável dessa forma, tanto para a nossa coluna como para a musculatura acessória da coluna. Já nas suas pernas, aí sim, ângulo de joelho 90 graus. Para isso, os dois pés precisam estar apoiados ao chão. Seguindo na postura sentada, nós vamos ensinar hoje alguns movimentos para compensar o desconforto dessa posição, mas que você possa realizá-los ainda sentado em sua cadeira, carteira ou até mesmo no escritório, num ambiente de trabalho. Vamos lá? Então a pessoa ficou muito tempo nessa postura, o que seria muito tempo? Em uma hora a gente já tem que fazer uma quebra desse movimento, uma quebra dessa postura estática, correto? Então nessa postura, Luana, por favor, levante os braços. Isso, promove uma extensão, isso, olha lá para cima, para a palma da sua mão, estica um pouquinho mais, joga um pouquinho lateralizado, isso, volta para o outro lado, ótimo, voltou. Então agora ela pode fazer tanto um pouquinho de rotação para um lado, depois para o outro, e também um pouquinho de flexão lateral, desce para um lado, pegando toda a musculatura paravertebral lateral, vem para o outro lado. Ok, muito bom. Leva as mãos lá para frente, isso, coloca a cabeça entre os braços, perfeito. Voltou, relaxa, solta um pouquinho, inspira, eleva os ombros, solta. Inspira, eleva novamente, joga eles lá para trás, afasta bem o peitoral, relaxa. Mais uma vez, inspira, eleva os ombros, leva lá para trás, alongando bem a caixa torácica, relaxou. Perfeito. Vamos fazer agora para membros inferiores. Leva um pouquinho o corpo para a lateral, traz um joelho próximo ao seu peito. Isso, tirando aquele desconforto da compressão, facilitando o retorno venoso e melhorando a nossa circulação. Ok, outra perna. Lembrando que a boa postura do nosso tronco facilita a boa postura de todo o segmento, correto? Relaxa, solta, afasta as pernas um pouquinho. Isso, relaxa o tronco lá na frente. Isso, essa é a posição de descanso para a nossa coluna. E não em hiperextensão. A postura de flexão, relaxando todo o tronco, promove o quê? Um deslocamento das vértebras, um relaxamento, descompressando aquele disco que passa grande parte do dia em compressão. Então essa é a nossa postura de descanso para a coluna. Pode levantar,
Vamos fazer um descanso lateral? Apoia um dos joelhos e faz uma rotação leve. Isto. Também causando um relaxamento, um alongamento, tirando aquele desconforto que a compressão nos causa. Para o outro lado. Isto, muito bom. Voltou. Agora a gente vai trabalhar com a musculatura das pernas, colocando os cotovelos entre os joelhos e empurrando para fora. Bom. Trabalhando a musculatura de adução, essa que fica medial, né? As pessoas falam que é interna, mas o correto é medial. Aí, voltou, soltou. Une os joelhos devagar. Isso. Vamos passar o braço, tirando o desconforto na posição de escrever, né? Força um pouco o ombro num ângulo mais acentuado. Então aqui você está separando de novo, dando espaço para a articulação respirar um pouquinho. Para o outro lado. Ótimo. Lembrando sempre, boa postura, queixo passa por cima do ombro, na linha dos 90 graus. Não precisa subir muito e nem abaixar muito. Relaxou de novo, solta. Vamos trazer lá para as costas, pegando mais ainda ombros e também tríceps. Musculatura que nos dá apoio, nos dá sustentação para todos os movimentos dos membros superiores. Ótimo. Muda para o outro lado, sempre entre um exercício e outro, solta um pouquinho, relaxa. E aí você passa para o outro exercício. Perfeito, relaxou, volta na posição. Isso. Agora a gente vai terminar esse movimento, essa sequência da aula. Já fizemos membro inferior, já fizemos tronco, já fizemos membro superior, que são os braços. Agora a gente vai fazer a parte cervical, que é uma parte que tem muita mobilidade, porém, no ato da aula, ou escrevendo, ou prestando atenção na aula, a gente acaba ficando com atenção nessa região. Então, para isso, o importante é relaxar e alongar. Então, primeiro movimento, solta o corpo, solta a cabeça, o queixo chega até o peito. E aí você apoia as duas mãos na cabeça e solta o peso do braço sobre a cabeça. Voltou. Mesma coisa, só que agora um pouco lateralizada. Você vai olhar para a sua lateral e puxar a cabeça com o apoio de uma das mãos. Percebe que a musculatura vai estar alongando, tirando a compressão e facilitando o tempo dela de utilização. Para o outro lado. Alongando de novo. Essa musculatura é muito solicitada, chama esternocleidomastoideo. Voltou, relaxou. Agora a gente vai fazer um deslocamento em flexão lateral. Vai para o lado um pouquinho e segura. Isto. Para o outro lado. Movimentos mais pausados, mais estáticos, mas promovendo esse conforto que a gente está precisando. Voltou. E agora, para finalizar, um pouquinho de movimento. Para um lado, para o outro. Volta mais uma vez. Agora lá para baixo, olha lá para o chão, olha lá para o teto. Mais uma vez. Muito bom. Relaxa os ombros e finalizando a nossa aula, nós vamos inspirar e levantar o ombro e soltar de uma vez. Mais uma vez. Espero que todos tenham gostado das nossas aulas e principalmente das nossas dicas posturais de hoje.